Hoje irei abordar um assunto bem interessante, que é um problema de concorrência que pode acontecer em algum sistema. Eu tenho esse exemplo aqui que pode explicar muito bem o que é concorrência, onde eu tenho dois usuários tentando fazer uma alteração no banco de dados. Imagine que ao mesmo tempo eu receba duas requisições e essas duas requisições são processadas por duas máquinas Node, por exemplo. Então, o usuário 1 vai selecionar na tabela contador o contador como zero. Depois, o usuário 2 irá selecionar também o mesmo contador que ele também está como zero. Então, o usuário 1 vai adicionar um contador e depois o usuário 2 irá adicionar 1 no contador também. Depois, o usuário 1 vai atualizar o contador como 1, e então o usuário 2 irá atualizar o contador como 1 também. No banco, o contador vai ficar como 1, só que deveria estar como 2, pois o usuário 1 atualizou o contador como 1 e o usuário 2 deveria atualizar o contador como 2. Talvez esse não seja o melhor exemplo para explicar a concorrência, então eu tenho mais um exemplo que é um carrinho de compras de um e-commerce. Digamos que o cliente 1 ele selecionou um produto, que esse produto é o celular, e ele vai comprar esse produto. Mas ao mesmo tempo, o cliente 2 também vai comprar esse produto. Então, o cliente 1 ele começa o processo, onde ele selecionou na tabela o produto, fez a compra desse produto, então pode ter feito várias alterações no banco, como remover do estoque, tirar um desse produto ou botar esse produto como indisponível. Só que o cliente 2 também está fazendo esse processo ao mesmo tempo, então ele vai selecionar o produto, já está fazendo a parte de compra desse mesmo produto. Você perceba que ambos, quando selecionam o produto do banco, o produto está como disponível. Só que o cliente 2, como ele foi um pouco depois do cliente 1, então um pouco depois ele clicou no produto para comprar, você perceba que ele deveria esperar essa transação finalizar para ele começar dele, selecionar o produto e ver que está indisponível e assim retornar uma mensagem de erro, por exemplo, dizendo: esse produto está indisponível. Caso não tenha essa transação, o banco de dados vai dizer que o cliente 2 comprou o produto e o cliente 1 vai ficar na mão. Então, eu vou agora lá para o código, onde eu tenho um exemplo, utilizando Sequelize, Postgres, é uma API Node. Eu também vou deixar essa API, todo esse código lá no meu GitHub, para você poder dar uma olhada. É uma API Node bem simples, ela apenas está usando Express como framework, está usando o banco de dados Sequelize. Se a gente vir aqui, eu estou usando Postgres, tem uma imagem Docker do Postgres aqui, você pode rodar também. Depois a gente tem apenas um grupo de rotas que é o user. Aqui eu vou usar o exemplo de count, que é o contador. Vamos começar com o primeiro exemplo, onde eu estou selecionando o contador. Eu estou selecionando esse contador dentro do user. Então eu tenho uma tabela user onde tem apenas o count e o version, onde eu também estou usando o transaction do Sequelize para resolver esse problema. E o que esse transaction faz? Perceba também que eu estou usando um lock aqui, um lock do update. Eu já vou explicar o que é isso. Então acompanhe comigo. Eu selecionei o usuário da tabela, onde eu estou pegando apenas um, que o ID é igual a 1. Depois eu estou salvando esse usuário, depois de eu ter acrescentado mais um no count, então era 0, vai para 1. E depois eu faço o commit. O que quer dizer? Quando eu seleciono o usuário utilizando o transaction, eu estou abrindo uma transação no banco de dados, onde não vou deixar ninguém mais, em nenhum pod, nenhuma outra API, selecionar esse mesmo usuário enquanto que eu estou fazendo essa transação com ele. E eu vou apenas bloquear esse usuário no update. Então, as outras API ainda podem selecionar esse usuário, mas não podem dar update nele, até eu dar o update aqui. E nessa questão, depois que eu dou o save usando a mesma transação que eu instanciei aqui no começo, eu tenho que esperar eu dar o commit. Se der erro, eu tenho que dar um rollback. Esse rollback ele não vai aplicar essas alterações. E o commit vai aplicar essas alterações. Então eu vou testar isso aqui agora. Então eu estou já rodando a minha API na porta 3001.
E agora eu vou rodar um script bem simples também, aonde eu vou fazer 100 requisições para esse endpoint. E então tu pode ver que eu estou fazendo aqui um loop e fazendo um wait também para esperar daí terminar esse loop. Então aqui eu vou rodar esse script agora. E perceba que ele deu um crash aqui. Isso é porque eu não estou rodando o banco de dados, tá, pessoal? Então eu só vou rodar aqui o meu Docker e já volto. Beleza. Então agora eu já rodei meu Docker, rodei o comando script e ele deu que a minha tabela users não é existente. Isso é porque o meu Docker, eu não estou fazendo o salvamento em volume. Então toda vez que eu inicio o Postgres, ele não está recriando meu banco de dados, certo? Por isso que eu tenho essa seed aqui. Eu vou rodar ela aqui. Então agora eu vou rodar novamente a minha API e rodar novamente meu script. Então agora não teve aqueles erros. E agora eu vou fazer um curl para selecionar os usuários. Beleza. Se você olhar aqui, ele está com count igual a 100. Então, funcionou exatamente como a gente queria. Ele executou 100 vezes e aí 100 vezes ele fez o insert. Outra forma que a gente pode tratar nem sempre vai ser possível, tá? Mas se você não precisa necessariamente fazer um select primeiro, por exemplo, nesse caso é só um count, então eu posso já fazer o count nele mesmo no update. Então eu não preciso fazer um select. E nesse caso também vai funcionar e não vai dar problema de transação. Porque quando tu faz um select, você está fazendo basicamente um print do banco de dados no estado atual e você daí usa essas informações para fazer alguma regra de negócio e nesse meio tempo o banco de dados pode ser atualizado e então você não pega a última atualização, né? Então se eu rodar aqui o teste 2 e fazer de novo o curl para pegar as informações, eu tenho 200 na minha tabela. Então funcionou novamente, pois eu não fiz um select, apenas um update. Mas nem sempre vai ser possível, tá? Geralmente você vai usar sempre o transaction para fazer isso. Lembrando que o transaction também ele não é tão performático, porque cada transação ela vai ser bloqueada até ela ser finalizada e isso também pode acontecer erro de set timeout. Então alguns usuários que estão fazendo essas requisições, eles vão perder e vão receber um erro por isso. Outra forma, que é uma forma bem interessante também, é utilizando o version. Eu estava fazendo alguns testes aqui e o Sequelize ele não funciona bem com o version, tá? Eu estava fuçando na internet, acabei até achando essa PR que foi aberta há muito tempo atrás, falando sobre isso, que o locking otimista não está funcionando, que ele era para funcionar automaticamente. Então, tem esse PR aberto aqui, ele nunca foi fechado, ele já está aberto desde 2017 e ninguém corrigiu isso. E como é que ele funciona então? Aqui na minha tabela eu irei ter uma coluna de version, onde ela é do tipo inteiro, e também tem que setar ele como true aqui. Depois você vai fazer o seguinte, então tu seleciona também aqui a tabela, você vai fazer um update, e nesse meio tempo o update, desde o momento que tu inseriu, tu vai inserir, desde o momento que tu selecionou o dado, você também selecionou a coluna version. Então, por exemplo, aqui ele selecionou com a coluna version igual a 0. Quando tu ir fazer o update, tu vai setar esse version para 1. Mas nesse meio tempo, antes de fazer o update, ele vai verificar se o último registro também está com a coluna version igual a 0. Se ele já tiver com a coluna version igual a 1, quer dizer que outra rotina, outro cliente, outro usuário, ele já selecionou e já fez a alteração e por isso que o version está igual a 1. Caso isso aconteceu, ele vai dar um erro, que é esse erro aqui. E aí ele vai retornar um 409, dizendo que teve um conflito de transação. Caso não, caso o version ainda está igual a 0, ele vai fazer a atualização. Só que se a gente rodar isso, ele não vai dar certo, porque ele está com esse problema no Sequelize. Então aqui eu rodei. Aqui eu vou pegar e selecionar novamente. Tu vai ver que eu estou igual a 201. Quer dizer que ele só atualizou um. Ele não atualizou os outros. Em outros ORM eu não cheguei a testar essa parte de version, mas talvez esteja funcionando. Então é isso, pessoal.